Para entender, então, mais sobre essa decisão do Supremo, a gente conversa agora com a advogada trabalhista, doutora Cláudia Abdul-Wahad. Boa tarde, doutora. Obrigada por conversar com a Jovem Pan. Tudo bem, Adriana? Boa tarde. Tudo jóia, espero que por aí também. Doutora, como ficam, então, os direitos dos trabalhadores afastados pela doença agora? Vamos lá. A MP dizia que precisava ser comprovado o nexo causal em caso de Covid-19. Ou seja, o ônus da prova era do reclamante, do empregado, de que ele contraiu a doença no trabalho. Agora, com a revogação desse artigo pelo STF, fica uma responsabilidade objetiva. Ou seja, a empresa que precisa comprovar que o empregado não contraiu a doença trabalhando. Em tese, essa decisão é para proteger os profissionais que estão na linha de frente contra a doença, né? Os profissionais da saúde e os profissionais que estão trabalhando em atividades essenciais. E a grande crítica é que, como a doença é de muito fácil transmissão, fica muito difícil para a empresa fazer a prova negativa, né? Como que a empresa vai conseguir comprovar que o empregado efetivamente não contraiu a Covid no trabalho? Ou seja, né, os testes nesse momento são fundamentais, né, doutora? A ampliação dos testes deve, inclusive, facilitar as questões trabalhistas e essa comprovação, né? Essa decisão do STF vai fortalecer e muito as medidas de saúde e segurança do trabalho das empresas. Então, as empresas têm que tomar todas as medidas cautelares, né, para não propagação do Covid. Então, por exemplo, uso de máscaras, uso de álcool gel, medir temperatura. E sim, é super importante testar e afastar as pessoas que estiverem com a doença para evitar a proliferação dentro do ambiente de trabalho. Agora, 12h13, a gente recebe de volta você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Doutora, aí no caso de demissão, funcionário que tenha sido demitido e por acaso estava também contaminado, isso pode dar um processo? Então, agora com ele sendo considerado doença ocupacional, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, os próximos 15 dias ele recebe pelo INSS como auxílio doença acidentário. E isso dá uma estabilidade para o empregado de 1 ano no trabalho. Então, o empregado que contraiu o coronavírus no trabalho tem 1 ano de estabilidade no emprego. E caso a empresa não respeite, isso sim pode dar uma ação judicial, uma reclamação trabalhista. E a presença das pessoas com a Covid-19 também acarreta punições, né, doutora? Ah, sim, sem dúvida. Na verdade, você não pode demitir mais, né, a pessoa que se tiver com Covid-19 porque ela tem estabilidade de 1 ano no emprego. Então, essa medida provisória 927 que foi cassada pelo STF era exatamente para prevenir as demissões, para que não houvessem mais demissões. O ônus da prova ficava com o empregado, o empregador era uma das prerrogativas para segurar as demissões. Agora, as responsabilidades das empresas dobraram, né? As atenções ali com seus funcionários, com a saúde deles, principalmente com relação a essa doença, têm que ser bastante rígidas. Sim, sem dúvida. As medidas de saúde e segurança do trabalho têm que ser seguidas à risca agora mais do que nunca, em virtude da questão da estabilidade da doença do trabalho. Ô, doutor, em relação a outras mudanças da lei trabalhista nesse período, o que é que a senhora destaca? O que é que tem sido mais vivido na prática? Quais das mudanças aí têm afetado mais os trabalhadores nesse período por causa da pandemia do coronavírus? Olha, o que tem gerado muita dúvida e muito questionamento é a MP 936, que trata da suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, que os empregados ficam efetivamente sem receber o salário. Então, isso tem gerado muita dúvida, muito questionamento. Os empregados estão recebendo uma parte do governo, mas alguns empregados não recebem o salário integral. Outra questão que está sendo muito questionada também é a redução de jornada com redução de salário. Então, é outro ponto que também foi da MP 936. Essas duas medidas estão sendo as mais utilizadas pelas empresas, né? E também tem sido bastante questionada pelos empregados. Outro ponto também que tem sido muito falado é a questão do trabalho em casa, né? O trabalho em home office tem funcionado muito bem para muita gente e não tem funcionado muito bem para outras pessoas. Então, a questão da fiscalização do trabalho em casa também é um assunto que está bem quente aí, está bem falado. Agora, com essa nova determinação de que a Covid-19 é considerada doença ocupacional, isso já está valendo, essa determinação já está valendo e deve ser principalmente válida mais daqui para frente, já que realmente a gente comentava aqui
nos tempos passados, desde que surgiu a epidemia aqui no nosso país até essa recente mudança da medida. As pessoas não sabiam, né, se podiam estar ou não contaminadas, ou se afastavam apenas devido a sintomas, não tinham os testes. Ainda não tem tantas testagens como deveriam ter, aliás. Sim, precisa da comprovação que tem o corona, né, para ser considerado acidente do trabalho. E também a medida provisória estava válida, dizendo que não era acidente do trabalho e que o empregado precisaria comprovar que adquiriu. Então, desde a medida provisória até a cassação do STF, está válido que tem que ser comprovado pelo empregado que ele contraiu a doença no trabalho. Ok, bem interessante, é bom que todo mundo fique por dentro, né, dessas novas determinações. A gente conversou com a advogada trabalhista, doutora Cláudia Abdul Arrado. Obrigada pelos esclarecimentos e boa tarde de quarta-feira, doutora. Obrigada, boa tarde para vocês, boa tarde a todos.